Epístola de 1 João 2,18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora. A mensagem que Deus colocou no meu coração para poder estar trazendo para vocês nessa noite já estava pronta há um tempo, desde o ano passado, e aguardando a direção de Deus para poder estar conversando com a igreja a respeito desse tema, a respeito dos sinais da última hora. É sempre importante que a igreja possa estar lembrando de que Jesus, ele está voltando. Por mais de que o mundo ele tenha crescido em tecnologia, por mais de que o mundo ele tenha trazido coisas para poder nos desviar do foco, ou crescer muitas vezes em alegria, isso não tem nada de pecado, né? Poder ter uma casa boa, um carro bom, poder compartilhar da vida, de fato desfrutar do melhor dessa terra, mas nós não podemos perder o foco e saber de que Jesus está voltando, de que o plano da redenção ele se divide em dois momentos principais para a minha vida e para a sua vida. O primeiro ele já foi cumprido. Jesus abdicou do seu trono de glória, ele veio até esse mundo para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. E ele prometeu, ainda estando aqui, João no capítulo 14, verso 1, 2, 3, 4, 5 e 6, depois de um diálogo ali pesado no capítulo anterior, no 13, depois de ele revelar que Judas iria traí-lo, depois de ele estabelecer ali um novo mandamento, do amar o próximo como a si mesmo, no capítulo seguinte, no 14, ele fala que era necessário que ele pudesse ir, mas que ele estava indo para poder preparar a morada para cada um de nós, mas que ele iria voltar para poder buscar a igreja, porque ele tinha sede e queria estar com todos nós, não apenas mais por um momento, mas por toda a eternidade. Arrebatamento é uma coisa que ela é real para a minha vida e para a sua vida. É interessante que quando a gente fala de arrebatamento para uma criança, eles começam logo a pensar em algo de super-herói, né? Vou voar, vou encontrar com Jesus, vou encontrar com o Mestre, né? Nas nuvens. Mas já o ser humano, ele começa a querer conjecturar e trazer lógica ou ciência para esse ato. E Deus me trouxe aqui hoje para poder conversar com você e lhe mostrar que diversos sinais já se cumpriram com base na palavra de Deus e que a qualquer momento, não sei se hoje durante o culto, após o culto ou amanhã, a trombeta ela pode soar e Jesus ele vai estar nas nuvens esperando a igreja. A igreja, quando eu falo igreja, não são as quatro paredes, mas aqueles que têm comunhão em santidade em Cristo Jesus. Amém? É interessante que no início da humanidade, após decorrido ali cerca de 2000 anos, né, haja vista os homens fazerem aquilo que era mal aos olhos do Senhor, Deus trouxe ali um grande dilúvio, e aquelas pessoas que eram um povo antediluviano, eles morreram, Deus preservou a espécie humana, e durante 2000 anos aconteceu um ato ali bem específico. 2000 anos se passaram, né? E no ano 5, antes da nossa era, Jesus veio até esse mundo como promessa de salvação para a nossa vida. E foi a promessa da redenção descrita no Gênesis 3:15, que enviaria um que iria pisar e esmagar a cabeça da serpente. Mas 2000 anos se passaram, estamos nós aqui, no ano de 2021. Estamos vivendo, contemplando diversos sinais de que Jesus está voltando. A vida inteira eu tive o privilégio de poder me criar nos caminhos do Senhor. Participei de diversos congressos adolescentes, de jovens, culto infantil e etc. E sempre quando ia se ilustrar o que era o arrebatamento, para poder chamar a atenção da igreja, sempre se usava duas coisas principais. Primeiro se trazia de que o próprio Cristo, quando esteve no mundo, ele prometeu que iria voltar. Ele iria só organizar as coisas no céu,
as moradas para cada um de nós, para que ele pudesse voltar. Só que ele não voltaria mais colocando os pés aqui na terra. Mas nós agora teríamos o privilégio de poder voar, encontrar com ele nas nuvens, como um ato de glorificação pela minha fidelidade e pela sua fidelidade. Eu não sei se você sabe, mas quando a trombeta ela soar, ela tocar, só vai ouvir esse som aqueles que são ali santos, aqueles que têm a presença de Jesus dentro dele, aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles que não brincam de ser santos, aqueles que não têm capa de santidade, mas aqueles que de fato conhecem a palavra de Deus, seguem e vivem a palavra de Deus. O mundo não vai ouvir a trombeta soar, mas só a igreja. E uma segunda ilustração que se fala a respeito do arrebatamento está prevista lá em Mateus 25, quando fala a respeito da parábola das 10 virgens. E se divide de duas formas: sábias, e loucas. As sábias, elas têm suas lamparinas acesas e elas pegam ali azeites reservas para que as suas lamparinas elas continuem sempre acesas. E aquelas que são loucas, elas apenas vão no calor da emoção, pegam suas lamparinas acesas e simplesmente saem para poder encontrar ali o noivo. Eu estou aqui trazendo para vocês uma ilustração de forma bem simples. Depois, se você quiser fazer a leitura do texto, ele está ali previsto do 1 ao 13, para você poder fixar bem a respeito dessa história. E elas vão a respeito de poder se encontrar com esse noivo. E algumas características, elas são contadas, e eu quero trazer para vocês nessa noite, antes de entrarmos nos sinais propriamente ditos, que é o tema da mensagem dessa noite, ok? Você precisa entender que esse azeite, ele tem simbolismo nessa parábola para a minha vida e para a sua vida. Esse azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus, que ele tem uma ação individual na minha vida e na sua vida. Por mais que você esteja cheio do Espírito Santo de Deus, é impossível que você pegue o Espírito Santo de Deus que está em você e você passe para a vida do seu vizinho. Porque a Bíblia nos diz de que o Espírito Santo é dado a quem busca, a quem persegue, a quem pede esse Espírito Santo. Ele não vai vir sobre a sua vida se você permanecer inerte ou se você tem uma vida que vai de encontro com os princípios da palavra de Deus, que vão lhe aproximar desse Espírito Santo. Então essas 5 virgens prudentes, elas estavam cheias de azeite para poder manter a luz acesa. E as outras 5 apenas tinham a luz acesa por um momento da sua vida. E me escute aqui agora. Essa luz que está acesa, ela simboliza Jesus Cristo. O que mantém a chama de Jesus acesa na sua vida, aqui na terra, é justamente a promessa que ele fez, ainda quando estava aqui na terra, de que enviaria um, que é o Espírito Santo de Deus, que habitaria dentro de nós. Ou seja, um Deus que habitaria em nós, e que se ele continuar morando em nós, se nós estivermos cheios desse Espírito Santo dentro de nós, essa luz que é Cristo Jesus, ela vai permanecer viva, alumiando a minha vida e a sua vida, amém? E é interessante que a luz tem que estar presente em tudo, para que a forma possa acontecer, para que o caminho daquilo que Deus criou possa acontecer. Vamos para a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Ele cria primeiro na sua mente. Ele cria as coisas na mente, depois ele vem o quê? Através de comandos de voz, fazer com que possa aquilo vir à existência. Só que se você for pegar no Gênesis, no capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3, antes de poder trazer à existência alguma coisa, Deus disse o quê? Que haja luz. Para que possa existir alguma coisa, ou alguma coisa vir à existência, é necessário de que possa haver luz, porque
algo que possa se contemplar de positivo e bonito e maravilhoso na minha vida e na sua vida, só é possível na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia associa e afirma, e é uma prova cabal de que a luz, ela está na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que eles não falaram assim na Bíblia, né? E criemos a luz. E falou o seguinte, e haja luz. Tipo assim, Jesus, verbo, chegou a tua vez. Faz com que a tua luz possa acontecer. Isso é tanta prova que lá no livro de Apocalipse, ele fala que lá no céu não vai haver mais lua nem sol. Sabe por quê? Porque já existe a pessoa de Cristo Jesus, aleluia. Porque lá não vai haver mais noite, vai ser luz sempre, vai ser dia sempre, porque lá não haverá mais trevas, porque Jesus estará presente. Então a única forma de que a presença de Jesus, que é a luz, possa estar hoje aqui na terra, presente na sua vida, é se o azeite, Espírito Santo de Deus, possa estar dentro de você, agindo dentro de você. E quanto mais cheio você estiver de azeite, mais Jesus Cristo, ele vai aparecer através da minha vida e da sua vida. Conseguiu entender? Dá para dar um glória? As virgens prudentes seguem com a luz, né? Todas dormem, depois vem um anúncio, o noivo está vindo. Tá certo? Mateus 25 ainda do 1 ao 13. Tá bom? Ilustrando sobre arrebatamento. Vão lá. Despertam. As loucas, elas têm uma visão nova. Meu azeite, ele vai faltar. Elas vão e querem tentar pegar azeite das vizinhas. Elas falam, vai que falta azeite para mim e para você. Vamos morrer às 10 na praia? De jeito nenhum. Sai para comprar, dá teu jeito. Nesse meio termo, o que acontece? Vem o noivo, as 5 entram, a porta se fecha, depois chegam aquelas loucas que não estavam buscando a presença do Espírito Santo no que se refere a ter o azeite. Quando elas vão se apresentar e batem na porta, o que acontece? Diz assim, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aqui vem uma lição que eu aprendi desde muito cedo também, através dessa mensagem. Enquanto o Senhor não voltar, o Espírito Santo, o azeite, ele pode ser encontrado aqui na terra. Depois que a trombeta soar e o arrebatamento da igreja acontecer, não haverá mais a possibilidade de você poder encontrar o Espírito Santo aqui na terra. Então, meu irmão, aproveita a oportunidade que você tem. Deus está falando com você hoje para você poder reconciliar a sua vida para com Deus, para que você possa renovar o seu estoque de azeite para com Deus, renovando a tua intimidade com o Espírito Santo, para que a tua lamparina não venha a apagar e que a chama de Jesus ela possa ser real e cabal e venha aparecer na tua vida, para que quando a trombeta tocar, como no piscar de olhos, você possa se encontrar com Ele nas nuvens. Aleluia e glória a Deus. Oh, glória! Precisamos despertar para os sinais da última hora. Eu trouxe aqui alguns sinais, não são todos, mas 8. Vamos ver se dá tempo de poder falar dos 8, que eu entendo que são importantes de você entender que já aconteceram, já estão acontecendo, e de que isso são muito fortes. De que Jesus está voltando. Primeiro, guerras, terremotos e pestes. Mateus 24, 6 diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O ano passado, a ONU divulgou que mesmo em meio a tanta tecnologia, nós temos cerca de 41 milhões de pessoas que passam fome no mundo.
E há a necessidade de bilhões de dólares para poder alimentar todas essas pessoas. E parece que existe um desinteresse do mundo em alimentar essas pessoas. Nunca se existiu tanta gente com fome no mundo como se existe como hoje. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. A gente tem acompanhado as guerras crescendo, se avantajando aí pelo mundo. A própria nação de Israel, esses dias estava em conflito com o movimento Hamas, em movimentos de guerra. Por mais que Israel apenas se defendesse, o mundo colocou como se Israel fosse o vilão da guerra que estava acontecendo. E tantas outras coisas. E estamos vivendo hoje uma pandemia tamanha, que é o coronavírus, que infelizmente tem matado pessoas no mundo inteiro. Isso é um alerta para a minha vida e para a sua vida, de que Jesus está voltando. A Bíblia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ela é um termômetro, ela é um direcionador de tudo para a minha vida e para a sua vida. Por mais que a gente não saiba a hora exata de que Jesus vai voltar, mas nós temos como entender e saber sinais que nos aproximam da vinda de Jesus, como uma forma de Jesus dizer o seguinte: olha só, eu estou chegando, se aproxima mais de mim, aguenta mais um pouquinho, permanece fiel a mim, porque eu estou chegando. Lembra que eu falei que o plano da redenção, ele para se completar, ele é em 2 momentos: conceder a salvação do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, e no segundo momento, nos levar desse mundo para viver na eternidade em Cristo Jesus. Isso está muito perto de acontecer, e você precisa entender isso. Desperta e se aproxima cada vez mais do teu Criador, porque Jesus está voltando. Segundo, depreciação dos valores morais. Vivemos hoje tempos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Se os irmãos conhecem aqui como era a degradação moral de Sodoma e Gomorra, a gente vê que a gente não tem diferença, ou até em situações piores. Esses dias eu vi uma pessoa compartilhando num dos grupos, uma aberração. Existem grupos de WhatsApp de pessoas que são a favor do incesto. Pais e mães dizendo que têm atração física pelos seus filhos ou filhas, e pedindo para que deputados possam tentar criar projetos para que possa se libertar, a parte sexual, independentemente de idade, de sexo, inclusive entre as pessoas que foram geradas de pai e mãe, filhos. Olha que absurdo a sociedade está chegando. E tem partidos políticos que se passam a querer isso e colocar isso em votação. É uma completa depreciação dos valores morais. Vamos para a Bíblia. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Epístola pastoral aí a Timóteo de Paulo. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, parece com os dias de hoje, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, e afasta-se também destes. Romanos 1:22. Dizem-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem a coisas de serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre.
Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos incidentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O mundo hoje ele tenta deturpar os princípios judaico-cristãos, tão pregado e difundido pela Bíblia. Eles tentam quebrar e destruir o alicerce do mundo que está na família. A família compartilhada e feita entre homem, mulher e sua descendência, seus filhos. É isso que alicerça o mundo, porque só na base familiar é que existem valores. Temos um curso aqui na igreja que busca nas pessoas extrair sentimentos, cura da alma. E eu tenho certeza que quando se tem pontos negativos de atitudes hoje externas, ou vontade de tirar a própria vida, quando vai se buscar, são coisas acontecidas lá atrás, decorrentes de conflitos familiares. Estou certo ou errado, pastora Tereza, pastor Roberto? Porque houve uma deturpação ou um rompimento da intimidade. É por isso que o demônio, Satanás, usando pessoas com estratégias, eles tentam destruir a base moral da família na sociedade, para que possamos ter pessoas sem saber que direção tomar, o que fazer, que vão ser guiadas apenas pela maré. Porque os valores do que eles querem é que os valores familiares possam vir a ser destruídos. Mas eu declaro que, em nome de Jesus, a base familiar que a igreja defende, ela vai permanecer de pé até que a vinda do Senhor possa acontecer para com a igreja. Em nome de Jesus. E eu não tenho medo de defender. Casamento é homem e mulher. Deus fez homem e fez mulher. Ponto 3. Perseguição, ódio e morte ao povo de Deus. É fácil poder olhar na televisão e saber que Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, ela mata os cristãos. Saber que está lá distante, orar por eles, interceder. Mas a gente tem que entender de que ao nosso redor, os nossos filhos estão sendo bombardeados hoje, nas escolas, faculdades e etc. Hoje existe um bombardeio moral ou imoral com as nossas descendências por onde quer que eles passem. Porque hoje, para o mundo, anormal é aquilo que nós somos e fazemos. E o normal para eles é aquilo que eles fazem, que a Bíblia condena. E se nós chegarmos para qualquer pessoa do mundo, e pelo fato de a gente se apresentar como cristão, e se falar que é pastor, basta apenas isso, para hoje quererem nos dizer e nos chamar de homofóbicos, apenas pelo fato de a gente se apresentar como uma pessoa que se diz ter valores com base na Bíblia e na palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Os cristãos são perseguidos por onde quer que passem, e quanto mais se aproxima da vinda do Messias, mais nós somos perseguidos. Isso é mais um sinal de que Jesus está voltando. Aí eu pergunto, o que é que a igreja tem feito em relação a essa perseguição? O que é que você tem feito em relação a lutar pela sua família, pelos seus filhos? Vivemos num mundo tão difícil que a gente mal tem tempo de poder tomar um café com um filho numa mesa, um almoço, de poder trazer valores e mostrar para ele que por mais que o mundo ensine coisas erradas, a gente tem que mostrar para eles o que é certo e que vale a pena lutar pelo certo, mesmo sendo minoria, mesmo sofrendo as consequências desse mundo. Porque servimos a um Deus que é todo-poderoso. E nós temos que entender que nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Que todo esse sofrimento aqui, ele vai passar.
É melhor um sofrimento nesse mundo passageiro do que sofrer uma eternidade inteira longe de Cristo. É melhor sofrer aqui e passar uma eternidade no céu de glória, caminhando em ruas de ouro. Lá não vai haver mais fome, dor. Olha que maravilha. Então vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso, gente. Vamos para frente. Esfriamento da fé. É interessante que a própria Bíblia fala que aqueles que tiveram um encontro com Cristo, eles também vão sofrer bombardeios e que também teremos sinais diante de pessoas que estão dentro da igreja, quanto mais se aproximar da vinda de Jesus para buscar a igreja. Esfriamento da fé. O que é esfriamento da fé? É a iniquidade, é o pecado voluntário. É aquela pessoa que está aqui no culto, que é solteiro, jovem, ele participa do culto, toma a santa ceia, mas ele sai daqui e vai para o motel fornicar. Ele sabe que está em pecado, mas ele tem prazer no pecado. Ele vive no pecado, ele gosta do pecado, mas vem para a igreja porque ele teve algum dia um encontro pessoal com Deus, mas hoje a igreja para ele é apenas o quê? Um passatempo, um momento de uma questão social. Por quê? Porque ele está no esfriamento da sua fé. E isso é um outro sinal de que Jesus está voltando. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu coloquei o seguinte, segundo a Bíblia, o iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Eu vi esses dias uma pessoa dizer o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu peco para poder viver o superabundamento da graça. É um falseamento da graça, que é o favor imerecido de Deus. Eu já vi pregadores daqui, né, de Goiânia, não vou citar o nome por uma questão aqui de ética, o respeito, seja lá o que for, que usa o púlpito para poder querer justificar que ele é um improvável, querendo justificar a sua vida de pecado, de prostituição. Olha, eu sou improvável, eu vivo pela graça, como se ele estivesse contente ou rindo do pecado que ele cometeu. Isso é uma prova cabal, de sinal de que Jesus está voltando. Esfriamento da fé e iniquidade. Vamos para frente. A própria natureza, ela anuncia também de que Jesus está voltando. Fenômenos da natureza, eles anunciam, diante da bagunça do que se acontece, de que Jesus está voltando. Romanos 8 e 22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Lucas 21 e 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Esses dias minha mãe me ligou e disse assim, estamos aqui nos preparando para os furacões aqui da Flórida. Ou seja, estamos acostumados já com essa bagunça que parece que já virou normal, né? A gente escuta assim, está lá longe, vê um tufão, vê isso, vê aquilo outro. Mas todas essas questões aí que cada vez mais se aumentam, esses dias em Caruaru, lá em Pernambuco, né? Lá no agreste pernambucano teve terremoto, quem diria, né? Em Pernambuco tendo terremoto, meu Deus do céu, é sinal de que Jesus está voltando. Os fenômenos da natureza estão aí como um sinal para você de que Jesus, ele está voltando. Mas um sinal maior, como uma prova de amor de Deus para a minha vida e para a sua vida, de que Jesus está voltando, é que nos últimos tempos, a Bíblia afirma para mim e para você, é que diz o seguinte, que quanto mais perto se aproxima da volta de Jesus, é que vai haver um grande derramamento do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Você crê nisso, meu irmão?
Através da tecnologia da internet, a gente tem visto aí centenas, milhares de pessoas entregando suas vidas a Cristo Jesus. A unção que está aqui, está lá na internet, na casa das pessoas que nos assistem. E vidas têm se entregado a Cristo. Isso não é dom nosso, é dom de Deus. É porque o Espírito Santo, Ele está derramando algo sobrenatural em nossas vidas, porque Jesus está voltando, e as vidas precisam conhecer de quem é esse Jesus, e nós temos que pregar a palavra de Deus, porque quem convence do arrependimento é o Espírito Santo, e nós precisamos ter essa consciência, essa noção de fazermos a nossa parte. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não tenho dúvida que hoje o mundo está conhecendo a palavra de Deus. Até nos lugares que eram proibidos, as pessoas estão tendo acesso para poder conhecer quem é esse Jesus Cristo que veio ao mundo morrer na cruz do Calvário, por amor da minha vida e da sua vida, para nos trazer vida, e não qualquer vida, mas vida em abundância. O mundo tem conhecido a Jesus. Joel 2, 28 e 29, promessa atualíssima para a minha vida e para a sua vida. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Então começa a glorificar a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica, glorifica. Diz, vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito Santo. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o som lá, o alarido da trombeta, só vai ouvir quem for verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Não deixa a chama de Jesus apagar na sua vida. E a forma da chama de Jesus permanecer acesa na sua vida é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Ele prometeu que no final desses tempos você receberia algo extraordinário do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Para finalizar aqui, olha que coisa linda. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Me escute. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, aleluia, com alarido. Alarido é um grito de comando, algo forte. Jesus criou todas as coisas apenas com a sua voz. Imagina o que não representa o grito de Jesus, com alarido, grito de comando, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Olha só, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Você vai voar, meu irmão, você vai voar, minha irmã, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor durante toda a eternidade. Glória a Deus e aleluia.